Fala galera, beleza? Vamos continuar então o nosso papo, ainda passando a teoria do consumidor, essa parte teórica inicial, antes de fazer questões, né, mais pesadamente. Vamos continuar o nosso papo sobre a curva de indiferença. Vamos lá no quadro. Olha só, comentamos no último bloco como que é o mapa de indiferença. O mapa de indiferença ele está congregando ali várias curvas de indiferença possíveis para o consumidor. E aí eu comentei com você que curvas de indiferença mais para cima e mais para a direita são curvas preferíveis. O consumidor prefere essas curvas porque eu tenho mais bem-estar, maiores níveis de utilidade, tá? É essa a ideia do mapa de indiferença. Outra coisa importante para você saber é a seguinte: o mapa de indiferença vale todos os pressupostos das preferências, inclusive a monotonicidade, tá? Vale a monotonicidade, que é o que eu te falei, que a monotonicidade é que mais é melhor. E aí você percebe o seguinte, que as curvas que estão mais para cima e mais para a direita são curvas que representam maiores quantidades de X ou de Y. Como elas representam maiores quantidades, elas me trazem maiores níveis de utilidade, maiores níveis de satisfação. É por isso que a curva de indiferença mais alta e mais para a direita é sempre aquilo que o consumidor vai buscar, ok? É essa a ideia. Além disso, outra coisa importante é a seguinte, volta para cá, que o mapa de indiferença, ele é construído baseado no conceito de utilidade ordinal. Tá? Deixa eu até botar de outra cor aqui, ó. Ele é construído baseado na utilidade ordinal. Ou seja, ele apresenta claramente uma ordenação das preferências. Veja, C1 é uma curva pior do que C2. Que é pior do que C3. Então, quanto mais alta a curva, ó, quanto mais para cima e mais para a direita, maior é a minha preferência. Isso vai acabar me mostrando uma ordenação de preferências, uma fila, certo? C1 está aqui, C2 está aqui, C3 está aqui. Então, curvas mais para a direita e mais para cima serão preferíveis. Não necessariamente eu vou ter, por exemplo, um nível de utilidade de 10 numa curva, em outra curva de 20, aí eu estou 2 vezes mais feliz. Não é nada disso, tá? Eu tenho valores de utilidade, porém o que me interessa é a ordenação. Essa ordem que é muito mais importante do que o valor em si da utilidade. Fechado, gente? Essa que é a ideia. Vamos seguir. Volta. Bom demais. Esse é o caso geral que nós temos, tá? O caso geral da curva de indiferença, que apresenta para nós, certo? Essas curvas convexas, essas curvas voltadas para fora. Agora vamos entrar nas exceções, casos especiais. Casos especiais da curva de indiferença. Eu tenho 3 casos para comentar com você, tá? Por enquanto. O primeiro caso é o caso do bem neutro. O que é um bem neutro, gente? Bem neutro, basicamente, é o seguinte. Se eu representar os eixos aqui, uma escolha entre 2 bens, vamos pegar lá, um bem X e um bem Y. Bem Y, bem X, tá? Beleza. A ideia aqui é a seguinte, vamos botar, em vez de botar um bem assim, eu já vou botar um exemplo para você. Se eu for escolher, por exemplo, eu, né, pessoal, eu, Fábio, eu sou palmeirense de coração, ok? Torço pro Verdão, né? Verdão maravilhoso, glorioso, né? Se eu for pegar a minha escolha, por exemplo, entre 2 camisas de futebol, veja só, veja aqui. Vamos botar assim, ó. Eu vou escolher entre uma camisa do Palmeiras, do meu time do coração, ok? E uma camisa do Corinthians, pessoal. Beleza? Uma camisa do Corinthians. Vou te mostrar agora o que é um bem neutro. Um bem neutro, pessoal, é aquele bem,
que não me traz nenhum tipo de utilidade. Ele não me traz nenhum tipo de satisfação, nenhum tipo de bem-estar, ok? É um bem que não muda nada na minha vida. Eu sou totalmente indiferente entre ter esse bem e não ter. Ok? É o caso, por exemplo, na minha escolha da camisa do Corinthians. A camisa do Corinthians, para mim, para eu, Fábio, não traz nenhum tipo de utilidade, ok? Eu não tenho utilidade, não tenho um bem-estar adicional se eu ganhar uma camisa do Corinthians, ok? Então, isso não muda em nada a minha vida. Eu não fico nem melhor nem pior se eu ganhar uma camisa do Corinthians. É diferente se eu ganhar uma camisa do Palmeiras. Se eu ganhar uma camisa do Palmeiras, certamente eu estarei melhor, não é verdade? Essa que é a ideia distinta, a ideia principal aqui, né? Tem um monte de palmeirense aqui, inclusive, pessoal, o professor Cleito Natal também, palmeirense, roxo, a gente sai às vezes para ver os jogos aqui, né? Acontece muito, né? Torcer para um time maravilhoso desse é assim mesmo, ok? Então, o que acontece? Eu vou escolher. Acaba que a camisa do Corinthians, para mim, não vai trazer nenhum tipo de utilidade, não vai trazer bem-estar, não vai trazer satisfação, tá? Então, quando eu escolho entre um bem normal, que é a camisa do Palmeiras, e um bem neutro, que é a camisa do Corinthians, a minha preferência vai ficar diferente. Dá uma olhada aqui. Olha só. Camisa do Palmeiras será um bem normal para mim, enquanto a camisa do Corinthians será um bem neutro. E aí, qual é a ideia? A partir daqui, a gente vai começar a ver o seguinte. Por exemplo, se eu tiver uma camisa do Palmeiras, apenas uma, tá? Se eu tenho uma camisa do Palmeiras, eu tenho um determinado nível de utilidade, um determinado nível de satisfação, ok? E aí, a curva de indiferença, C1, por exemplo, ela vai se comportar desse jeitinho. Ela vai ser uma reta vertical. Por que ela vai ser uma reta vertical? Perceba. Se eu tiver uma camisa do Corinthians, por exemplo, isso muda em alguma coisa na minha vida com relação a se eu tivesse zero camisa do Corinthians? Não muda em nada. Então eu continuo sobre a mesma curva de indiferença. Lembra? A curva de indiferença é a curva que me traz combinações de dois bens de forma a manter minha utilidade constante. Não vai mudar em nada a minha utilidade, não é verdade? Então, assim, como a curva representa situações que não mudam em nada a minha vida, que eu sou indiferente entre ter 0 camisas do Corinthians, 1 camisa do Corinthians, 10 camisas do Corinthians, 100 camisas do Corinthians, porque não me traz nenhum tipo de utilidade, nenhum tipo de satisfação. Então, conforme eu tenho mais bens neutros, mais de um bem neutro, não vai mudar em nada a minha vida. Eu vou permanecer sobre a mesma curva de indiferença. O que é muito diferente da situação do mapa de indiferença anterior. O mapa de indiferença anterior representava o seguinte: quando eu tenho mais unidades de um bem, eu pulo para curvas melhores, para curvas mais para cima e para curvas mais para a direita. Não é verdade? Essa que é a ideia. Então, gente, a partir daqui, você começa a botar uma coisa na sua cabeça, guarda no seu coração. O bem neutro, conforme você adquire mais dele, você não muda de curva. Você continua na mesma curva de indiferença, porque não muda nada a sua vida, ok? Volta. Eu posso ter uma camisa do Corinthians, posso ter 10 camisas do Corinthians, eu vou permanecer sobre a mesma curva. Onde que eu vou conseguir uma curva melhor? Apenas se eu conseguir uma quantidade a mais de camisas do Palmeiras. Se eu tiver 2 camisas, por exemplo. Ok? Em vez de ter uma, agora eu tenho 2. Gente, se eu tenho 2, aí beleza. Eu vou pular para a curva C2. A curva C2 é uma curva mais para a direita para mim, ou seja, é uma curva preferível. Tá legal? Para eu chegar em um nível melhor de satisfação ainda, é se eu tiver 3 camisas do Palmeiras. Se eu tiver 3, eu chego nessa curva C3. E assim sucessivamente, ok? C1, depois C2, depois a curva C3. Tranquilo, pessoal? E assim sucessivamente seguindo aqui. Acaba que, nesse caso, o que vai acontecer de importante para nós? As curvas de indiferença são paralelas, são retas paralelas. São paralelas ao eixo do bem neutro, tá? Paralelas ao eixo do bem neutro. Tá, beleza? E aí, conforme eu represento esse bem neutro em um eixo ou em outro, vai depender do formato da curva. Veja, se a camisa do Corinthians, que é o bem neutro, essa camisa está na vertical, no eixo vertical,
Perceba, ele é o bem y aqui. Então, eu vou ter curvas de indiferença paralelas a esse eixo y. Você está observando que nós temos paralelas aqui, ó? Beleza? Essa que é a ideia. Se eu representasse, por exemplo, por outro lado, a camisa do Corinthians no outro eixo, o formato da curva ia ser diferente, tá? Ia ser um formato mais ou menos assim, ó. Vamos desenhar do mesmo jeito, tá? Desenhar aqui, ó, da mesma forma. Só que agora eu vou botar a camisa do Corinthians no eixo X. Vou botar ela aqui, tá? Camisa do Corinthians no eixo X. E a camisa do Palmeiras no eixo Y, tá legal? Então, como eu representei diferente, agora, gente, para eu subir de curva de indiferença, para eu me chegar numa situação melhor, vai ser o contrário. Olha só, eu tenho uma camisa do Palmeiras e qualquer quantidade de camisa do Corinthians, beleza? Qualquer quantidade vai representar essa curva C1. Eu estarei indiferente entre qualquer combinação sobre essa curva C1. Para eu melhorar de vida, só se eu tiver duas camisas do Palmeiras. Então, eu vou para uma curva mais para cima agora. É também uma paralela, só que mais para cima. Tá vendo? Essa é a curva C2. E assim sucessivamente. Se eu tiver 3 camisas do Palmeiras, por exemplo, eu vou representar a curva C3 aqui para cima. Beleza, galera? Então, quanto mais para cima a curva, melhor é a minha situação. É uma curva de maior bem-estar. Tá ok? Novamente, a curva é paralela ao eixo do bem neutro, porque o bem neutro agora, ó, ele está na horizontal. Então, as curvas vão seguir, ó, o paralelismo ao eixo horizontal. Tá bom? E a camisa do Palmeiras é o bem normal. Beleza, show de bola. Vamos ver, esse primeiro caso que está vertical, como é vertical, a taxa marginal de substituição, ela vai ser infinita, né? Porque a taxa marginal de substituição não é a inclinação da curva, como a gente já viu nos blocos anteriores. Como é a inclinação da curva, veja, a curva, ela está totalmente vertical, não é isso? Ela está assim, ó, na vertical, total. Como ela está na vertical, gente, essa inclinação será uma inclinação infinita. É diferente quando eu estou horizontal. Se eu tiver horizontal, a minha inclinação aqui será zero. Essa é a ideia, tá bom? Volta. Então, a taxa marginal de substituição nesse primeiro caso é infinita. E aqui embaixo, a taxa marginal de substituição será igual a zero. A depender de onde fica o bem neutro. Tá? Por quê? Qual é a ideia? A taxa marginal de substituição não é o que você troca de y pelo que você troca de x. É a variação de y pela de x para manter a sua utilidade constante. Como é que funciona o primeiro caso? O caso de cima, ó, com essas curvas verticais do bem neutro, você troca, eu troco nesse caso, ó, TMS é a variação de y pela variação de x. No primeiro caso, gente, como a camisa do Corinthians que está no eixo y, eu troco 0 camisas, aliás, eu troco infinitas camisas do Corinthians por uma camisa do Palmeiras. Não é verdade? Porque a camisa do Palmeiras é muito mais útil para mim do que qualquer quantidade de camisa do Corinthians. Então eu troco infinitas camisas do Corinthians por qualquer quantidade de camisa do Palmeiras, por uma que seja a camisa do Palmeiras. Ou seja, a taxa marginal de substituição dá infinito, como eu estou te falando. Agora, ao contrário, gente, o que vai acontecer aqui? Ó, a taxa marginal de substituição, ela é novamente a variação de y pela de x. Só que agora quem está em y? A camisa do Palmeiras. E aí eu troco 0 camisas do Palmeiras por qualquer infinita quantidade de camisas do Corinthians. Eu não troco nada, porque a camisa do Corinthians não me dá nenhum tipo de utilidade, nenhum tipo de satisfação. TMS é igual a 0, tá? Existem, gente, vários tipos de bens que são neutros, ok? Bens que para você não traz o menor tipo de satisfação, tá? Não te deixa melhor nem pior. Por exemplo, você não gosta de sushi, sei lá, tem muita gente que não come sushi, não come peixe cru. E aí você ganha, por exemplo, um vale jantar num jantar de sushi, sei lá, para comer sushi. Isso vai mudar alguma coisa na sua vida? Não, não vai te deixar melhor nem pior. Nesse caso é um bem neutro para você, tá? Doe
esse jantar para alguém que gosta de sushi, tá legal? Porque sushi é bom demais, beleza? Essa que é a ideia. Que mais? Por exemplo, se eu fosse escolher, sei lá, eu, Fábio, escolher entre tênis e, sei lá, maquiagem, ok? Tênis eu gosto, é uma coisa que é útil para mim, então o tênis é um bem normal. Agora, maquiagem, gente, essa beleza aqui, ó, por incrível que pareça, tá legal? Essa beleza é natural, tá beleza, gente? É natural, não uso maquiagem. Então, se eu não uso maquiagem, eu não vou ter nenhum tipo de interesse em usar esse bem, tá? É um bem neutro para mim. Se eu ganhar um estojo de maquiagem, não vai mudar em nada a minha vida, tá? Eu vou doar para alguém que precisa. Tudo bem? Essa que é a ideia básica dos bens neutros, fechou? Eles são retas paralelas ao eixo do bem neutro. Vamos seguir, volta. Vem cá, próximo caso especial de bem neutro. Letra B. B aqui. São os bens substitutos perfeitos. Tá? Bens substitutos perfeitos. Cuidado, que esse é o caso de substitutos perfeitos, não apenas bens substitutos. Por exemplo, água. Eu estou com um pote d'água aqui, ó. Água, por exemplo, é um bem substituto de refrigerante. É ou não é? Existem alguns contextos que você pode trocar água por refrigerante, por exemplo? Com certeza, né? Pode. Beleza. A água pode ser trocada por refrigerante, mas é substituto perfeito? Com certeza não, né? Não é perfeito. Tem situações que você vai querer tomar uma água e você não quer refrigerante, não troca refrigerante nessa situação. E tem situação que às vezes você quer tomar um refrigerante. Se você toma refrigerante, você gosta de refrigerante, beleza, você não vai querer tomar água, tá? Ou então se você não gosta de refrigerante, você não toma refrigerante de jeito nenhum, aí para você nem é substituto, tá? Você nem troca água por refrigerante, você sempre vai querer água, beleza? Essa é a ideia. Então o que acontece? A partir daqui, eu tenho situações de bens que se substituem, mas eu tenho a situação do bem substituto perfeito. O que é o substituto perfeito? É o bem que se substitui sempre. Eu sempre troco um bem pelo outro, na mesma proporção, inclusive. Quer ver um exemplo de substituto perfeito? Uma nota de 20 e duas notas de 10. É um bem substituto perfeito. Você sempre vai querer trocar duas notas de 10 por uma de 20. Ou trocar uma nota de 20 por duas de 10. Não interessa a quantidade que você tem dos bens. Ó, eu tenho 1 milhão de notas de 10. Ah, não, tem muita nota de 10 aqui, cara. Eu vou trocar umas 5 notas de 10 por uma de 20. Faz sentido? Não, né, gente? Não faz sentido. Ok? Perceba que é diferente, né? O caso do menininho lá, quando ele tem um monte de bonequinhos, ele troca mais de um bonequinho por um carrinho, por exemplo. Tá faltando carrinho? Beleza. Ele troca mais de um. Agora, nesse caso, não. Eu sempre vou trocar a mesma proporção. Nesse caso, gente, eu posso ter 1 milhão de nota de 20. Eu vou trocar por uma de 10? Não, não faz sentido. Eu sempre vou trocar por duas de 10. Então, essa troca é constante. Essa taxa de troca aqui não muda. Tá certo? Esse é um caso de substituto perfeito. Porque você sempre troca um pelo outro na mesma razão. Da mesma forma. Tá? Esse é um caso específico, bem mais raro na economia do que bem substitutos comuns. Tá? Substituto perfeito, por exemplo, para você, se você gosta igualzinho de Coca-Cola e de Pepsi, por exemplo, aí você pode tratar como substituto perfeito. Para você, tanto faz você tomar uma garrafa de Coca-Cola ou uma garrafa de Pepsi. É idêntico. Então você sempre troca um por um. Se você tiver 30 garrafas de Coca-Cola, você troca, sei lá, 5 garrafas de Coca-Cola por uma de Pepsi? Não faz o menor sentido. Você sempre vai trocar um por um. Se for substituto perfeito, é sempre um por um. Ou um para dois, depende. A razão, a taxa de troca é sempre constante. É essa a ideia. Fechado? Vem para cá. Vamos voltar. Ó, o caso então de bens substitutos perfeitos, vamos botar no quadro aqui. O caso de bens substitutos perfeitos, ele vai representar o seguinte. Basicamente, se você botar uma escolha entre dois bens substitutos perfeitos, vamos botar um caso aqui. Pode ser a nota de 10, a nota de 20. Mas pega assim, você pode me falar assim, Fábio, para mim, tanto faz. Eu posso consumir, por exemplo, manteiga ou margarina. Tá? Para mim não faz a menor diferença. Eu gosto dos dois igual, eu acho o gosto o mesmo, tá bom? Então, para mim, tanto faz. Eu posso consumir manteiga, posso consumir margarina. É substituto perfeito. Eu sempre troco um para um, tá? Como a troca é sempre um para um, por exemplo, a curva C1, se eu tiver aqui duas margarinas,
tanto faz para mim eu ter 2 margarinas, eu ter 2 manteigas, ou ter uma combinação das duas. Por exemplo, ter uma margarina e uma manteiga, tá? Tanto faz para mim qualquer combinação dessas possibilidades aqui. Eu vou sempre estar sobre a curva C1. Se eu tiver 3, mesma coisa, tanto faz. Se eu tiver 3 manteigas aqui, ó, e 3 margarinas, eu estou sempre indiferente. Eu posso ter 3 manteigas, posso ter 3 margarinas, ou posso ter qualquer combinação das duas, tá, gente? Não importa. Posso ter também 4. E assim sucessivamente, tá? 4 unidades aqui, por exemplo, de manteiga e de margarina. E aí, essa C1, essa C2 e essa C3, curva C1, C2 e C3, elas serão curvas paralelas também, serão retas paralelas, porém paralelas com uma inclinação constante, ok? Nesse caso, eu tenho uma TMS, uma taxa marginal de substituição, constante. Veja, nesse caso, eu sempre abro mão, se você for pegar aqui, ó, TMS é a variação de Y pela de X. Eu sempre vou abrir mão de uma unidade de margarina, por exemplo, de uma unidade de manteiga, por exemplo, para conseguir uma a mais de margarina. Então, menos uma unidade de manteiga para conseguir mais uma unidade de margarina. Nesse caso, a TMS é sempre menos 1 ou, em módulo, 1. Né? Sempre uma TMS constante. Como ela é constante e a TMS também representa a inclinação da curva, uma curva de inclinação constante, gente, só pode ser uma coisa, uma reta. Né? A reta é a única curva, o único lugar geométrico que tem uma inclinação constante. A inclinação é a mesma sempre. Tá legal? Então, toda vez que a TMS for constante, a curva de indiferença terá o formato de reta. E aí elas serão retas paralelas. Não serão retas paralelas com relação a um eixo, como no caso do bem neutro. Elas serão apenas paralelas entre si com uma inclinação constante. Volta. Então, as curvas aqui são paralelas entre si. Não são paralelas a um eixo, não. Tudo bem? Essa é a ideia básica. Curvas paralelas entre si. São substitutos perfeitos. Ok? Bom demais. Mais um caso bacana para nós. Vamos lá. Letra C. Letra C é o caso dos bens complementares perfeitos. Também muito importante, tá? Muito relevante para a gente. Vamos lá. Bens complementares perfeitos. E eu complementar já vou desenhar assim, ó. Olha que beleza. Bens complementares perfeitos. Olha só, Fábio, por que você está desenhando assim, Fábio? Por que você está desenhando, Fábio? Por quê? Calma, vamos desenhar agora como que seria a curva de bens complementares perfeitos. Volta para cá. Os bens complementares, gente, são bens que são sempre consumidos juntos, não é verdade? E complementares perfeitos é que são perfeitamente complementares, é que eu só consumo junto mesmo, tá certo? O bem só faz sentido um junto com o outro. E aí, galera, se liga, vamos pegar dois complementares perfeitos. Por exemplo, sapato do pé direito e o sapato do pé esquerdo. Tá? Pé direito e pé esquerdo são bens complementares perfeitos, tá bom? Por quê? Porque, gente, um pé direito sozinho ou um pé esquerdo sozinho te dá algum tipo de utilidade? Algum tipo de satisfação?
Nenhum, né? Nenhum. O que vai te servir um pé direito sozinho? Só se for para matar muriçoca, matar barata, né? Mas para andar na rua não serve, gente. Não serve. Não tem o menor tipo de utilidade. Você ter um pé direito sozinho, um pé esquerdo sozinho, você acaba jogando fora, porque não te serve para nada. Só te serve se for os dois. Se for o pé direito junto com o pé esquerdo, igualzinho, se for um par, bom demais. Aí você acaba usando, né? Você acaba usando e tem uma utilidade bacana. Mas assim, não entrou na moda também você usar pés diferentes, né? Um tênis de um jeito, outro de outro, assim, ó. Você bota pé diferente. Pé diferente é muito ruim, né? É ruim até de andar, né? Fica meio difícil de andar quando você bota coisa diferente. Quando a gente é criança, a gente acaba testando essas coisas, né? Bota um pé totalmente diferente do outro, fica andando, mancando, parecendo um doido, né? Agora, quando a gente percebe que esse bem é complementar perfeito, o comportamento é diferente. Vamos pensar. Bota aqui no quadro. Vem cá. Se eu tiver um pé esquerdo e um pé direito, tá? Um pé direito e um pé esquerdo, eu tenho um par de sapato. Um par de sapato, obviamente, vai trazer uma utilidade para mim, né? Agora, por exemplo, se eu ganhar 10 pés direitos apenas, vai mudar alguma coisa na minha vida? Não vai mudar nada, né, gente? Não vai mudar nada. Você ganhou só 10 pés direitos a mais. O pé direito sozinho, ele me traz algum tipo de utilidade? Não. Então, um desses bens complementares perfeitos, se você ganhar ele sozinho, ele se comporta como se fosse um bem neutro. É um bem que não muda nada na sua vida, certo? Então, conforme você aumenta a quantidade de um bem só, de um deles sozinho, você não muda de curva de indiferença, você permanece na mesma curva. Então, é isso que vai acontecer. Volta pra cá. Vamos desenhar agora. Olha só. Gente, a partir de agora, olha aqui. Você nasce desse vértice aqui, com 1 e 1 de cada, mas a partir daqui, conforme você ganha somente pés direitos a mais, por exemplo, ó, tem 1 e tem 10 pés direitos aqui. Muda alguma coisa na sua vida? Não, né? Não muda em nada. Então, eu vou permanecer sobre essa mesma curva, essa curva que eu vou desenhar, curva C1. Tá? Vou permanecer sobre essa curva C1. A curva C1, ó, conforme você aumenta somente pés direitos, anda para cá, você não muda de curva. Permanece indiferente, porque o pé direito sozinho não te representa nenhuma utilidade, nada. E conforme você aumenta só os pés esquerdos, mesma coisa, tá? Você pode chegar aqui a 10 pés esquerdos. Enquanto eu tiver um pé direito somente, o pé esquerdo a mais não me traz nenhum tipo de utilidade. Você permanece constante, você se permanece comportando como se fosse um bem neutro, tá bom? A única situação que você vai se sentir realmente mais feliz, você vai se sentir melhor, é se você tiver um par, tá? A partir do momento que você tem, por exemplo, 2 pés esquerdos e 2 pés direitos, aí sim. Aí dá para você pensar que você chegou a um nível de utilidade, a um nível de satisfação maior. Tá legal? Você chega numa curva mais para cima e mais para a direita. Belezinha, galera? Tranquilo? Então, ó, eu chego para uma curva aqui mais para cima e mais para a direita. Essa curva C2 será preferível a C1 e assim sucessivamente, tá, gente? Se eu tivesse, por exemplo, uma curva aqui em cima, ó, com 3 unidades de cada um, 3 pés esquerdos e 3 pés direitos, eu me sentiria melhor, porque mais é melhor, né? Mais de um par, tudo bem, aí é melhor. Ele vai te trazer uma utilidade maior, tá ok? Então, gente, acaba que aqui as curvas de indiferença, elas são em L, no formato de L. E aí, olha que coisa linda. Bens complementares perfeitos. Bens complementares perfeitos. Toda vez que você vê o complementar, a curva é no formato de L. Tá bom? Isso cai muito em prova e o pessoal que tenta confundir você com bem substituto. Mas você não. O concorrente vai confundir assim. Você é diferenciado. Quer ver? Caiu lá no CESP. A curva no formato de L... Existe a curva de indiferença no formato de L, se aplica ao caso dos bens substitutos perfeitos. Gente, a palavra substitutos tem a letra L? Não tem, então não é o formato de L. Porque L é o complementar perfeito. Beleza? Segue. O que mais? As curvas são em L. E essa curva tem um nome, tá? É a curva de Leontief.
tá? Leontief foi o economista que desenvolveu esse caso aqui, tá bom? Curva de Leontief, curiosamente, o nome dele também começa com L. Ok? Vamos seguir. Além disso, a taxa marginal de substituição aqui, no visual você consegue ver. Tem um trecho, no trecho vertical, a TMS ela é infinita. E no trecho horizontal, a TMS é zero. Tá? Pelos mesmos motivos do bem neutro. Tá? Tem uma certa situação que a TMS é infinita. Se você tiver mais, por exemplo, pés direitos, que é o caso aqui, o pé direito está na vertical. O pé direito está no eixo Y. Você troca infinitos pés direitos por qualquer quantidade de pés esquerdos, porque você tem pés direitos sobrando. E aquele pé direito está sobrando, ele não significa nada para você. A TMS nesse momento será infinita. Mas agora, quando você tiver um monte de pé esquerdo, você troca 0 pés direitos por qualquer quantidade de pés esquerdos, porque o pé esquerdo já está sobrando. Ele não vai te servir de nada, ok? Então tem um trecho que a TMS é infinita e outro trecho que ela é igual a 0, mas isso é no mesmo gráfico. É diferente do caso do bem neutro. O bem neutro é uma situação que eu represento no eixo Y, o bem neutro, aí as curvas serão todas verticais, ou se eu representar no eixo X, as curvas serão todas horizontais. É infinita ou 0. Aqui não, na mesma curva eu tenho um trecho infinito e tenho um trecho 0, tá? Essa que é a ideia. Vamos seguir. Bom demais. Então, falei de todos esses casos particulares aqui da curva de indiferença. A próxima coisa que nós vamos ver é a restrição orçamentária, ok? Falamos o que é uma curva de indiferença, o que ela representa, e aí a partir do próximo bloco nós vamos ver como é que é o papel do orçamento. O que representa no seu orçamento, na sua grana do dia a dia, ok? Te aguardo lá. Um abraço. Até já.